A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Meu amado, minha amada, que o Senhor venha assim realizando o desejo do coração de cada um de vocês de conformidade à vontade dele. E saiba, porque que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Que Deus bom, que Deus maravilhoso esse nosso, né? No vídeo de ontem, falando acerca da bondade de Deus, acerca de pessoas que receberam bênçãos do Senhor, que nem elas mesmas tinham pedido. Então, glórias a Deus, né? Nós também já recebemos muitas bênçãos do Senhor que nem nós mesmos tínhamos pedido, que a gente às vezes nem esperava. Aí o Senhor vem e entra com providência. Glória a Deus. Ontem, aí eu vendo no YouTube, né, no lugar dos comentários, não sei se apareceram para vocês ou se foi só aqui no meu celular, apareceu tipo uma pesquisa assim, falando, não era nem pesquisa, tipo uma pesquisa falando, né, acerca dessa questão, né, pessoas que receberam de Deus sem que ele tivesse ao menos pedido. E aí falava um pouco acerca do tanque de Betesda, né, alguma coisa sobre o tanque de Betesda, e tinha um ponto onde a gente poderia fazer uma pergunta, né, e eu fiz a pergunta que qual seria, né, as pessoas, quantas pessoas tinha na Bíblia assim, que já receberam de Deus sem ao menos pedir. Ali eles fizeram uma estimativa, né, falaram acerca da viúva de Naim, acerca do homem do tanque de Betesda, e falaram sobre o homem da mão mirrada. E ali, né, eles falaram que não tinha assim mais ou menos uma estimativa de quantas pessoas assim receberam da parte do seu nosso Deus, né? E eu vejo que realmente não dá para ter essa estimativa, porque tem coisas que na Bíblia está escrito, mas tem milagres que Jesus realizou que na Bíblia não conta-se tudo, né? Não está escrito. Porque João mesmo fala, né, que escreveu-se esses milagres na Bíblia para que nós viéssemos ver, ler e crer. Mas teve muitas coisas que Jesus fez que não foram, né, contadas aqui na palavra, porque senão não teria nem papel, porque eram tantas maravilhas, e é verdade, porque muitas vezes nós ouvimos falar que Jesus chegou em tal lugar e curou a todos, a multidão tocava e era curada, né, glória a Deus, e eu, assim, vendo, né, que realmente o nosso Deus é tremendo, Ele é maravilhoso e a bondade de Deus é infinita, né, é infinita, a bondade de Deus é imensa, e aí nós, como seres humanos, devemos ser muito, muito gratos a esse Deus, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de nós, né, desde o começo, desde a fundação, o Senhor tem assim preparado uma bênção para nós, né, então glórias a Deus por isso. E ali eu me lembrava assim ontem, quando eu ouvindo, quando eu lendo, né, acerca do que eles colocaram ali, aí me lembrava também daquele cego de nascença, né, e trouxe essa história para a gente estar falando também sobre isso. Também aquele cego experimentou dessa bondade de Deus que nós experimentamos dia por dia, porque aquele homem não pediu para ser curado, e Jesus o curou. Então, me lembrei também de Zaqueu, hoje, né, ouvindo uma pregação, um short, né? Não era nem algo grande, a coisa muito rápida, sobre Zaqueu, e lembrando, né? Zaqueu também recebeu. E outras passagens que o Espírito Santo de Deus foi trazendo na minha mente de coisas, né? E de pessoas que receberam de Deus, sem nem ao menos pedir. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele conhece o desejo do meu e do seu coração. E Ele conhece a minha e a sua necessidade. Então, tudo que nós precisamos está em Deus. É por isso que nós devemos confiar nele, né? A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, sim. Tudo ele fará porque ele é maravilhoso. Então, começando aqui por João capítulo 19, a cura do cego de nascença, que diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo
os olhos do cego, e disse-lhe, vai-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, pois e lavou-se, e voltou vendo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui mais uma bênção do Senhor nosso Deus, que agiu, sem que aquele homem precisasse pedir para ele esta cura, né? Então, o Senhor nosso Deus, Ele conhece, Ele sabe as nossas necessidades, tanto física, tanto espiritual, que Ele age no momento certo. O nosso Deus é tremendo, nosso Deus é maravilhoso. Isso é algo que traz assim, uma paz aos nossos corações, uma alegria imensa, porque nós sabemos, meu amado, minha amada, que nós como seres humanos somos falhos, somos cheios de defeito, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sempre nos alcança. Aqui aquele homem não tinha pecado, nem a mãe nem o pai dele, mas Jesus disse que foi assim para que se manifestasse as obras de Deus, né? Então, glória a Deus. E tudo era para a glória do Senhor nosso Deus, assim como também nos nossos dias, tudo que acontece na minha e na sua vida é para a glória do Senhor nosso Deus. Ele é maravilhoso e para o nosso bem-estar, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, mas quando a gente vai ver aquilo que aconteceu nos trouxe assim algo de bom, né? Nos trouxe algum ensinamento, nos trouxe alguma bênção que nós ainda não estávamos nem imaginando, nem esperando, mas o Senhor assim trouxe. Então, confie no Senhor e saiba que Ele é o Deus de amor. Então, nós não podemos desconfiar nunca do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que confia desconfiando, né, que às vezes a fé fica oscilando, é semelhante à onda do mar. Quando pensa que vai avançar, aí de repente vem um pensamento contrário e aí volta tudo de novo. Então firme-se no Senhor. Nós estamos vendo aqui cada dia, desde ontem, e todo o tempo na palavra a gente vê que a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Então esse homem aqui alcançou algo de Deus que ele não queria, né? Ou que ele não pedira. Mas com certeza ele queria, que quem é que não queria ficar, enxergar sendo cego? Então aquele homem alcançou aquela bênção. E aqui também, né, como eu falei, no YouTube falaram acerca daquele homem da mão mirrada. Então, veja, que coisa maravilhosa. O Senhor nosso Deus em todo o tempo vai assim cuidando de nós, né? Quando a gente vê lá no livro de Lucas falando acerca desse homem das mãos mirradas, aquele homem estava ali no canto, né? Ele estava ali sentado, o povo na sinagoga olhando para Jesus, porque era um dia de sábado, e pensando, será que ele vai curar? Se ele curar esse homem, a gente vai pegar ele, a gente vai tentar fazer alguma coisa com ele, porque aquele povo ficava todo o tempo querendo pegar Jesus em alguma falha. E Jesus, conhecendo o coração daquele povo, chamou aquele homem para a frente, né? Glória a Deus, o Senhor nosso Deus é maravilhoso. Ele não só conhece a mim e a você, mas Ele conhece todos aqueles que estão em volta de nós e conhece aquele que quer nos pegar em falha e conhece aquele que quer também provar a bondade dele na nossa vida. E o Senhor nosso Deus, Ele age, meu amado, minha amada. Ali o Senhor Jesus chama aquele homem para o meio e cura aquele homem, né? E pergunta, né? Antes de curar, ele disse se é lícito curar no sábado ou matar no sábado, né? Então, ali para que todos soubessem que o Senhor era o Senhor do sábado, né? Que tinha poder para fazer todas as coisas, ele cura aquele homem no sábado, né? Restituindo a mão daquele homem que estava mirrada, né? E a mão daquele homem fica igual à outra, glória a Deus. Então nós vemos que aquele homem não tinha pedido, mas o Senhor Jesus assim fez a obra do Senhor para mostrar que em todo o tempo, meu amado e minha amada, nós devemos fazer o bem. Não importa o dia, não importa a hora, mas quando nós temos a oportunidade, nós devemos fazer o bem. Não importa o que as pessoas estão pensando de você, mas importa o que o Senhor, nosso Deus, está vendo em você, glória a Deus, porque o Senhor nos vê, sabe da nossa intenção, sabe da nossa vontade e sabe também da vontade daqueles que estão em volta. Então não se preocupe com aqueles que estão às vezes falando alguma coisa sobre você, mas se preocupe-se em agradar, sim, preocupe-se em agradar o Senhor nosso Deus. E aqui nós vemos que aquele homem foi curado também, sem pedir, mas o Senhor, por sua bondade, por seu amor, e para mostrar que em todo o tempo é tempo de fazer o bem, ali aquele homem recebeu a bênção, né? Mateus, ou Zaqueu também, né? No livro de Lucas também, Zaqueu 19, ou Lucas 19, nos fala acerca de Zaqueu. Zaqueu foi uma pessoa que recebeu algo espiritual. Ele queria conhecer Jesus, né? A história nos diz que ele sobe no pé daquela figueira brava, porque ele queria conhecer Jesus. E ele, sendo pequeno,
Jesus sempre andava com multidão, ele não ia conseguir ver Jesus estando do chão, mas ele sobe naquela entrada, naquela figueira brava que estava na entrada de Jericó. E quando Jesus passa, Zaqueu está em cima ali daquela figueira brava. E Jesus olha para cima e chama Zaqueu pelo nome, vai até a casa de Zaqueu, glória a Deus, e a salvação chega também até Zaqueu. Então nós vemos que Zaqueu não pediu para Jesus ir até sua casa, mas o Senhor Jesus foi até a casa de Zaqueu, glória a Deus, e ali Zaqueu não só conheceu Jesus de vista, que era a vontade dele, mas conheceu Jesus também mais intimamente ao ponto de conversar e de Jesus ir até a casa dele. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada. É por isso que a palavra diz que infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor faz por nós. O nosso Deus faz coisa grande. Ele é tremendo, glória a Deus. Então, nós vemos aqui, né, que essas 3 histórias nos mostram um contexto diferente, mas em todo o tempo Jesus agindo pelo bem da humanidade, né? Por isso que em Isaías, ali capítulo 64, no versículo 4, se não me falha a memória, fala que desde a antiguidade, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, né? Então, glória a Deus, não tem outro Deus igual ao nosso, ele é maravilhoso. E o bom que nós sabemos que o nosso Deus trabalha na vida daqueles que nele esperam e até na vida daqueles que ainda não estão esperando em Deus, mas o Senhor já está trabalhando em prol da vida deles para que eles também alcancem a salvação, dando bênção, né? Glória a Deus, até mesmo aquelas pessoas que não reconhecem, mas nós sabemos que tudo é o Senhor nosso Deus. Ele é maravilhoso, tremendo e santo, né? Glória a Deus. Aquele homem cego de nascença alcançou a bênção da parte do Senhor nosso Deus. Foi algo tão maravilhoso, tão grande, que ali as pessoas, quando viram aquele homem, perguntavam: será que é esse? Será que é ele, aquele que ficava ali sentado, mendigando? Olha, aquele homem até mendigado. Mas ele dizia: sou eu mesmo. E ali ficou aquela questão que tiveram que levar para os fariseus. E ali os fariseus perguntaram como ele ficara curado, ele contara, né? Um homem chamado Jesus, né? Fez lodo, colocou nos meus olhos, mandou que eu fosse até o tanque e agora vejo. E ali ele contou aquela história por várias vezes. E eles, né, os fariseus, por não acreditar, né, ali mandaram chamar a mãe, né, os pais daquele homem. E aqueles homens perguntaram se ele era mesmo cego de nascença e se era filho dele, né? Aí os pais falam que cego de nascença ele era, que filho dele também ele era, mas como ele foi curado, eles não sabiam. Dizia: pergunte a ele, né? Então, glória a Deus, nós vemos que o nosso Deus é maravilhoso e aquele homem sustentou a bênção dele em suas mãos, né? Então, quando o Senhor lhe deu uma bênção, glorifique a Deus. Não atribua A, B, não. Não atribua a sua sabedoria, não, no acaso, não, nada é por acaso. Mas saiba que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, glórias a Deus. Você ama a Deus, é chamado segundo o propósito de Deus. Então, é bênção do Senhor para a sua vida, porque tudo vem dele, né? A palavra de Deus nos diz que nós não faríamos nada se não fosse o Senhor. Então, nós vemos que o Senhor vem trabalhando na vida dos seres humanos desde a criação do mundo, né? Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus cria, quando o Senhor Jesus, juntamente com Deus, o Espírito Santo, cria o plano de salvação. Quando ali o Senhor Jesus nos alcançou, sim. Porque cada um de nós não pedimos, mas o Senhor Jesus proveu por nós a salvação ali por meio da sua morte na cruz, né? O Senhor Deus, ele fez essa obra maravilhosa e Jesus consumou ali na cruz, né? Por isso que o salmista, no Salmo de número 100, nos diz que nós devemos, assim, servir ao Senhor com alegria, né? Salmo de número 100. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Aí no verso 13 ele diz: porque foi Ele que nos fez, povo seu e ovelha do seu pasto, né? Então, glória a Deus, foi o Senhor que por sua bondade nos alcançou. E assim também, nós vemos a palavra de Deus no livro de Efésios, Paulo dizendo, Efésios 2 nos diz falando: pela graça sois salvos, isso não vem de nós, de vós, é um dom de Deus, né? Glória a Deus. A graça é o quê? Um favor imerecido, que também nos alcançou, mesmo sem nós, antes pedimos a salvação, mas o Senhor já nos alcançou pelo seu infinito amor. Então esse é o Deus que nós servimos, um Deus maravilhoso, poderoso, que cuida de cada um de nós de maneira tremenda, de maneira especial e nos mínimos detalhes. Então, em todo o tempo, descanse e confie no Senhor
e saiba que Ele é o Deus provedor, que cuida de mim, cuida de você, cuida da sua casa e cuida de todas as coisas, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nada escapa da mão do Senhor. Isaías, ousado por Deus, né, ali ele fala, operando Deus, quem impedirá, né? Quem poderá fazer escapar algo das mãos do Senhor? Então, descanse e veja, né, nesses versículos, nessa história, em muitas passagens, o amor de Deus nos alcançando, nos abençoando, e a vontade do Senhor é de alcançar mais e mais pessoas, porque o projeto de salvação não é para um, para dois, não, mas é para todos. A palavra de Deus nos diz que é para todos aqueles que nele crêem. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação é um dom de Deus para nossas vidas. Nós não merecemos, mas Ele nos alcançou. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, por Tua fidelidade, pelo Teu amor para com cada um de nós. Pai querido, dá uma noite de paz, de tranquilidade na Tua presença. Livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. Ajuda-nos a sermos aquilo que está nos Teus sonhos, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e os Seus planos para nós são maravilhosos. Dá uma noite de tranquilidade e ajuda-nos a Te servir melhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a todos, que todos tenham uma boa noite. E fique na paz do Senhor Jesus. E descanse, porque o Senhor é com você, por onde você andar.